Eu sou Inocêncio Uchoa, juiz aposentado, advogado e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Tem gente dizendo que o Lula não é inocente. Isto é mais uma maldade contra o ex-presidente Lula, um homem considerado pelo mundo inteiro como uma das grandes personalidades da nossa contemporaneidade. Veja, o Lula teve 26 processos contra ele. Os de Curitiba foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal porque eram produtos de uma farsa. O senhor juiz Sérgio Moro se organizou com outros comparsas do Ministério Público Federal para condenar o presidente Lula e tirá-lo da disputa presidencial. Os demais processos ou foram sumariamente rejeitados pelos juízes que julgaram, ou foram simplesmente arquivados. Olá, eu sou Carol Chaves, advogada, associada à BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Núcleo Tocantins. Estou aqui para te dizer por que Lula é inocente. Em 2018, quando ele estava liderando as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, ele foi condenado, foi julgado por um juiz totalmente parcial, que depois tornou-se ministro da Justiça do atual governo. No ordenamento jurídico brasileiro, as pessoas devem ser julgadas por juízes imparciais, e isso foi retirado de Lula, o que deixou ele preso injustamente. Depois esse erro foi reparado, os processos foram anulados e não há que se falar numa condenação do presidente Lula. Ele não é um descondenado. Lula é inocente. Oi, pessoal, meu nome é Juliana Neuschwander Magalhães, sou professora da UFRJ e venho aqui falar para você sobre um tema que tem me preocupado bastante. Lula é inocente. Lula não foi descondenado, como estão dizendo por aí. Não foi descondenado porque, na verdade, nunca existiu condenação. A condenação só pode existir no curso de um processo justo e quando o juiz que julgou o caso for um juiz imparcial. É isso que a Constituição brasileira garante a todos nós. Garante não apenas ao Lula, mas também a você. Julgamento justo por um juiz imparcial. O juiz que julgou Lula é um juiz que agiu como uma espécie de juiz de futebol que quer dar a vitória para um dos times. Apita um pênalti que não existiu, marca um gol que não aconteceu e depois o tribunal vem e declara que não aconteceu mesmo. Foi isso que o STF fez. Mas o STF não fez só isso. O STF... Oi, pessoal. Eu sou a Anne Alves, ou Anne Canes, como alguns me conhecem. Sou advogada e pesquisadora. Falo aqui da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. E estou aqui hoje para tratar de um assunto muito sério. Vocês sabem o que é uma pessoa descondenada? Não? Eu também não sei. Porque isso não existe no nosso ordenamento jurídico. O termo descondenado é mais uma invenção, mais uma artimanha para enganar a população, para enganar a sociedade. A nossa legislação é clara. Ou a pessoa é considerada culpada, condenada, ou ela é inocente. Condenado é todo aquele que passou pelos trâmites processuais, foi julgado por juízes imparciais, teve a sua sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme preceitua a nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57. É por isso que Lula... Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a todos, todas e todas. Meu nome é Arthur Almeida, sou advogado e criminalista, sou natural aqui do Rio de Janeiro e sou membro da BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Vocês sabem o que é lawfare? Lawfare, na verdade, é uma tradução para uma guerra jurídica, ou seja, é o uso do sistema de justiça para caçar inimigos. Então, Lula foi vítima de lawfare pelo ex-juiz Sérgio Moro e por outros membros da Operação Lava Jato, tratado como inimigo, acusado sem crime e condenado sem provas. Quando tudo isso foi descoberto pelo Supremo Tribunal Federal, eles declararam Sérgio Moro juiz suspeito e isso anulou todos os processos de Curitiba. Nos processos de Curitiba, Lula também foi inocentado ou foram arquivados porque não havia
Olá, eu sou Carlo Watanabe, sou mestra em Direito Constitucional, tabelião de notas na capital de São Paulo e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. A Lava Jato não foi uma operação de investigação criminal, foi, na verdade, uma farsa. Muito bem montada, disfarçada de combate à corrupção, a Lava Jato violou todos os princípios do devido processo legal constitucional, rasgou a Constituição, foi uma operação política, não jurídica. O ex-presidente Lula foi julgado sem crime e sem provas. Por isso, quando... Olá, eu sou Augusto Vasconcelos, advogado, professor universitário e vereador de Salvador. O princípio da presunção da inocência é uma conquista do Estado Democrático de Direito. Ninguém poderá ser considerado culpado sem uma sentença penal transitada em julgado. Isso é o que estabelece o artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição. Este princípio também é repetido em diversas constituições ao redor do mundo. Por isso não há como ter dúvidas. Quando ocorre uma anulação de um julgamento condenatório por alegação de uma suspeição de um juiz e também questionamentos sobre a imparcialidade do próprio Ministério Público, o Judiciário tem o dever de revisar a sua decisão. E foi isso que aconteceu no caso do presidente Lula. Portanto, Quai, seu app de vídeos curtos.